Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Espero que vocês aí do outro lado estejam bem. Gente, eu quero me apresentar para muito. Meu nome é Vanessa. Hoje eu vou gravar um vídeo diferente. Hoje eu vou gravar um vídeo de testemunho, né, gente? Para muitos que me perguntam, eu sou evangélica. Moro em Minas Gerais. A casa que eu moro não é minha. Eu sou empregada, né, do dono da fazenda, né? Aí meu marido trabalha para ele e nós moramos aqui. E, gente, às vezes muitos me perguntam. Gente, hoje eu vou dar um testemunho, né, para vocês. Sobre os móveis da minha casa, gente. Eu acho que eu tenho 2 anos, se não me engano, de canal, que eu fiz ter um canal. Quando eu comecei a gravar aqui, eu tinha apenas na cozinha uma geladeira, um fogão a gás, um forninho, que eu tinha. Aqui pra dentro eu tinha só um sofá que ficava aqui, um painel que ficava aqui na sala. Eu tinha uma cama, uma beliche, num quarto. Tinha 2 quartos que ficavam vazios. Eu, por muito tempo, não tinha um guarda-roupa. Aí, se vocês quiserem ver, vocês voltam, acho que no primeiro, se não é o primeiro, é o segundo vídeo que eu postei nesse canal. Gente, que aqui não tem muito vídeo, não. E gente, né? E aí tudo aconteceu, gente, quando o Senhor levou a minha mãe, que é essa aqui da foto. Eu já não tinha muitos móveis, gente. E aí o Senhor levou, eu morava nessa casa aqui mesmo, mas só que eu não tinha o canal. O Senhor levou ela, né? E eu passei um período muito difícil de não aceitava, por muito tempo não quis aceitar a partida da minha mãe, não quis aceitar do jeito que ela foi, né? Porque eu vi minha mãe andando, e depois de 4 dias, fui levar minha mãe com a minha irmã no hospital. Minha mãe ela pegou Covid, e de lá ela nunca mais saiu, né, gente? E aquilo me doeu demais, né? Me doeu muito, muito, muito. E eu passei por passei por um luto, passei por uma depressão bem, bem forte. E nisso eu morava aqui, eu fui embora para uma outra casa ali do mesmo patrão. E de lá naquela casa eu fiquei acho que uns 4 meses. E eu fui embora para minha casa na cidade. Eu tenho uma casa na cidade. E eu fui para lá. Quando eu fui da roça para lá, eu perdi um guarda-roupa que eu tinha um guarda-roupão, perdi, eu já não tinha o armário, né, gente? Já perdi o armário, o restante do armário. E quando eu voltei, aí eu fiquei lá nessa cidade uns 2 meses, mais ou menos. Aí o patrão pediu para nós voltar para a roça, que ele não quis que nós fôssemos embora para a cidade. E eu moro nessa fazenda, gente. Eu vim pra cá, meu pai tinha... Eu vim pra cá, eu tinha acho que de 7 para 8 anos. Né? Meu pai morou aqui muito tempo. Meu pai só foi embora dessa fazenda porque minha mãe faleceu, né? Aí ele foi embora. Acho que ele viveu 27 anos, 27 anos aqui com a minha mãe. Aí, não nesse lugar onde eu moro, mas na outra fazenda. Aí eu fui embora pra lá, e eles foram lá, conversaram comigo, pediram pra mim voltar. E no que eu voltei também de Cachoeira pra roça, gente, aí eu voltei sem móveis nenhum.
Aí vocês podem conferir nos vídeos aí embaixo. Aí eu voltei sem móvel mesmo, gente, sem móvel mesmo. Aí nisso a gente já tava passando, nisso eu já tava passando por processo da perda da minha mãe. Aí eu fui pedir para pessoas próximas a mim tirar uma cama, um guarda-roupa, um armário. Até quando eu comecei a gravar mesmo, falaram pra mim assim que vergonha ia gravar vídeo, se eu não tinha móvel dentro de casa, se eu não tinha vergonha de mostrar os trem que eu tinha, de vergonha de mostrar as panelas que eu tinha. Ainda não consegui comprar um jogo de panela, gente, mas eu creio que eu vou comprar. Mas enquanto eu não compro, eu vou gravando o que eu tenho mesmo. Aí, nisso, aí eu pedi pra muitos, né? Muitos não me deram não, assim, de cara. Mas falava assim, eu vou ver, espera até certo dia. Tá, eu compro pra você. E nisso só ia passando dia, meses, nada. E nisso, um dia eu fiquei tão sentida com aconteceu uma coisa, tão sentida, sabe? Que eu pedi uma coisa pra uma pessoa comprar, não comprou, né? Aí aquilo me entristeceu muito, eu fiquei muito triste. Aí eu fiz uma oração, sabe aquela oração, acho que Davi fez? Quando Davi pecou, ele fez uma oração sincera ao Senhor, e eu fiz aquela oração sincera ao Senhor, ali dentro do banheiro, gente. Eu orei 2 vezes dentro daquele banheiro, que eu orei mesmo, chorei mesmo, foi quando o Senhor, no dia mesmo que o Senhor levou minha mãe, aí foi até exatamente a hora que eu orei, foi 3 horas da tarde, que ali eu peguei e falei pro Senhor, Senhor, que não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade como filha era de ela voltar para casa. E a minha tia, minha irmã caçula, sempre falava para mim, Vanessa, pede para o Senhor fazer a vontade dele, não a sua. E nisso aí foi o dia que eu fiz a minha primeira oração. Gente, não é que eu oro, gente, eu oro muito, mas sabe aquela oração que você pega, que você já não tem nem força mais para orar, mas você sabe que você precisa fazer aquela oração? Foi o que eu fiz. A minha primeira foi ali, que eu dentro daquele banheiro. Foi quando eu falei pro Senhor não fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Que eu falei que se fosse da vontade dele devolver minha mãe, ele ia devolver. Se não fosse, era para fazer o querer dele. Exatamente a hora que eu orei ali, eu terminei, era 3 horas, foi exatamente a hora que o Senhor levou minha mãe, né? E ali, a segunda oração foi esse outro dia, que eu fiquei muito triste mesmo. Aí eu pedi pro Senhor, falei, Senhor, entra com providência, eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho para quem pedir ajuda, eu falei, Senhor, o Senhor tá vendo a minha necessidade de dona de casa e a minha necessidade como mãe, que eu não tinha nem uma cama decente para pôr meus filhos. A minha filha dormia numa cama que ela estava quebrada e eu sempre ficava com o coração doendo, porque eu tinha medo da cama desmontar e ela cair quando estava dormindo, né, gente? Mas aí eu fiz aquela oração. Se eu não me engano, foi no mês de maio. Foi no mês de maio que eu fiz aquela oração. Porque eu até lembro, porque foi no mês de maio, porque foi antes da festa da nossa igreja, que a nossa festa na igreja é sempre em maio. Aí a minha tia, ela veio na casa de uns parentes meus. E a minha tia, ela é a irmã da minha mãe, né? E ela veio, passou para fazer visita. Aí ela me ligou pedindo para mim lá, que ela queria me ver. E eu já fui com aquele desejo no coração, falando, Senhor,
porque ela é muito usada nas mãos do Senhor. Eu falei, Senhor, usa ela para falar comigo. Senhor, fala através da vida dela para minha vida. Mas aí ela foi, me deu um abraço, aí ela só me falou aquele dia assim, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. E que ele era o dono da prata e do ouro. Aí eu ainda falei assim, amém. Mas só que você sabe que aquela não é aquilo que você queria ouvir, você queria ouvir certas coisas, certos detalhes do Senhor. Aí minha tia foi lá, fez uma oração, foi embora e junto com ela veio a filha dela, né, que é minha prima, e o esposo dela. Aí eles fizeram oração, tudo foi embora. A hora que ela estava indo embora, ela voltou ela e ele. Aí ela voltou, ele voltou, me deu um abraço, falou umas coisas pra mim. E ali eu vi que o Senhor estava usando ele para falar comigo, umas coisas que eu tinha falado pro Senhor. E ela voltou, a minha prima também veio, me deu um abraço. E ela falou pra mim sim. Ela falou assim, Vanessa, o Senhor mandou dizer pra você sim. O Senhor vai renovar os móveis de sua casa. Tem coisas que você precisa dentro da sua casa. E o Senhor, ele mandou falar que ele vai dar para você, condição para você comprar, que vai ser para você mesmo ir lá comprar, para você mesmo tirar no seu nome, que você não vai precisar de intermédio de outras pessoas. Ali eu vi que o Senhor tinha falado, que o Senhor tinha escutado a minha oração, e aquilo, e ela ainda falou assim, o Senhor vai curar você aos poucos, em tudo você vai ver o cuidado do Senhor com a sua vida. E ali, né, eu vi elas foram embora e eu fiz o que eu tinha que fazer lá na cidade, vim embora pra roça e eu vim crendo na palavra, sabe, gente? Mas pelos olhos humanos eu falava assim, era difícil, né? Era difícil, porque pra quem não tem condição, tava com o nome sujo, como é que ia comprar as coisas, né, gente? E ali depois eu vi o cuidado do Senhor, né? Aí meu sogro me deu o guarda-roupa. E aí daquilo eu já fiquei agradecida ao Senhor pelo guarda-roupa que eu tinha, né? Que já não precisava mais dobrar a roupa pôr no chão, né? Já tinha um guarda-roupa. E depois o meu esposo recebeu as férias dele, 13º. Aí ele foi e comprou o guarda-roupa, o armário e a mesa. Aí, né, comprou, né, pagamos o restante da parcela. E de lá pra cá, graças a Deus, o Senhor sempre foi nos dando bênção, né, sempre dando graça. Aí depois eu precisava também da cama, né, gente? Eu tenho, para cada um deitar na sua cama, né, ter o seu cantinho. Aí o Senhor me abençoou com a beliche dos meninos, né? E aí eu passei a cama do meu filho mais velho para minha menina. Aí faltava o guarda-roupa, né, gente? O guarda-roupa. Aí o ano passado eu consegui, graças a Deus, comprar o guarda-roupa da minha filha. Que eu comprei junto com a cama, né, com a beliche, né, gente, comprei a beliche, comprei os colchão, aí graças a Deus, né, depois a minha cama que eu tinha, ela quebrou, e aí eu voltei, eu dormi novamente no chão, né, gente, aí eu voltei a orar, sempre orando, pedindo ao Senhor, que o Senhor me deu a condição, eu comprei uma cama pra mim. E eu tinha um sofá, eu não sei se vocês lembram, voltar aí, eu tinha um sofá só, que ficava aqui, né, ele até era retrátil, só que nós aqui em casa somos 5, e sempre dava uma briga, às vezes um queria sentar naquele lugar, um queria sentar naquele lugar, e eu sempre falava, eu sempre pedia ao Senhor para me dar uma condição para me comprar um sofá de 2 e 3 lugares.
Aí, graças a Deus, o Senhor me abençoou, que eu consegui comprar o sofá de tá aqui, né, o jogo de sofá. A única coisa que tá aqui, né, essa sala que eu não comprei, foi só o rack, a estante, que era do meu pai, e ele me deu, né, e graças a Deus, eu comprei o último guarda-roupa que falta, que era pro quarto dos meninos. E depois eu vou mostrar pra vocês. Graças a Deus, tô com 2 dias que ele tá aqui. E nisso tudo, gente, eu vi o cuidado do Senhor, sabe? Com a minha vida, com a minha família. E, e as palavras que ele usou, né? A promessa que ele fez através da vida da minha prima, cumpriu, né, gente? E tudo foi no tempo do Senhor, não no meu tempo. Porque pra mim, o Senhor falou hoje, eu queria que amanhã tivesse tudo pronto, mas não. Foi tudo no tempo dele, né? E nisso leva processo, que é pra gente aprender a esperar, pra gente aprender a amadurecer também na fé, né? E às vezes os não que eu ouvi lá atrás e me entristeceu, mas às vezes o não lá atrás não era o Senhor permitindo para que eu usasse, né? Para que eu destruísse daquilo lá atrás. Porque eu acho que o Senhor ele não atalha caminho, né? Eu acho não, eu tenho certeza. O Senhor não atalha caminho, então ele não faz o que ele faz, ele não fica dependente de ninguém, né? E eu sou grata ao Senhor pelo que ele tem feito comigo, pelo que ele tem feito pela minha família. Eu sou casada há 17 anos, né? Sou mãe há 14 anos, e há 14 anos eu venho pedindo ao Senhor, Jesus, me dê condição para me ter os quartos dos meus filhos, para cada um ter o seu canto, as suas coisinhas, né? A sua privacidade, né? Porque eu tenho 2 meninos, uma menina, né? E eu sou irmã, né? Nós era 5 filhos, né? E era 3 quartos para nós, era 5 crianças, era 3 quartos, quarto do meu pai com a minha mãe, e eu tinha o quarto do meu irmão, né? Que ele era o único homem, e nós 4 mulheres praticamente dividia ali a cama e o guarda-roupa. Então eu sei bem como é que é difícil 4 mulheres dividir um guarda-roupa, e às vezes, né, por muito tempo, né, dividiu a cama mesmo, né? Então, e a gente sabia da dificuldade que era, gente. Era difícil, mas era muito bom. Mas a gente cresce, a gente fala assim, a gente quer dar o melhor pro filho da gente. E eu sempre orei e pedi ao Senhor, Jesus, me dê condição para mim ter o básico para os meus filhos, um conforto para os meus filhos, né? E hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? E eu tenho, né? Às vezes vocês podem dizer assim, gente, mas é um guarda-roupa, é uma cama. Mas sabe, aquele guarda-roupa, aquela cama que foi feita em oração, sabe? E por mais que não seja o guarda-roupa, mas não é aquele guarda-roupa, mas é um guarda-roupa que foi gerado em oração. É a cama que foi gerada em oração, sabe? E aquilo que é gerado em oração tem mais prazer, gente. Eu vou estar mostrando para vocês aqui os quartos, graças a Deus, com cada quarto com seu guarda-roupa. Viu, gente? Espero que vocês gostem. Se vocês gostou, deixa um abraço para mim e deixe uma palavra para mim. E eu quero agradecer de coração aos meus 813 seguidores, viu? Espero que através desse vídeo chegue mais gente, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. E, gente, se vocês gostou, comente, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fique aí com os meus quartos, gente. Tchau!